A gente recebe aqui nos estúdios João Jorge de Oliveira, que é um dos coordenadores, que é o coordenador da Acorde, né, João? Prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Evandro. Boa noite aos telespectadores. É um prazer estar aqui. Com muita satisfação estamos aí para falar de um assunto que tem despertado aí o interesse de muita gente. Sim. Lá na Acorde a gente tem que antecipar, assim, é coordenador. Eu ainda perguntei enquanto a gente começava o programa aqui, como que a gente vai identificá-lo, João? Ele falou assim, coordenador, eu pensei que fosse presidente. Ele falou, lá nós somos parlamentaristas. Realmente. Então lá o rei. Porque a Acorde, pelo seu estatuto, né? O estatuto da Acorde ele é bonito, porque previa um presidente e mais 5 membros, um vice-presidente, 2 secretários e 2 tesoureiros. Foi feito, né, tentou-se esse regime de presidente, mas não deu certo, na prática não funcionou, né? O estatuto muito bonito, mas não funcionou. Então, quando nós assumimos o grupo em 1998, a gente criou uma diretoria participativa, que hoje está com 12 pessoas, com muita honra eu sou o coordenador, e então o pessoal brincou que a gente mudou do presidencialismo para o parlamentarismo. Né? João, vamos contar um pouco dessa história da Acorde, como que ela surgiu, que interesse foi esse de divinopolitanos em começarem a participar desse esporte? Pois é, Evandro, a história das corridas, né, através das leituras, né, a gente sabe que começou na Grécia Antiga, né, com a famosa maratona, né, quando lá na planície de Marathon, né, houve um combate entre a Grécia e os persas, né, e a Grécia venceu, e eles mandaram então um mensageiro que correu dessa planície de Marathon até Atenas para comunicar a notícia da vitória dos persas. Eu não sou historiador, mas aqui a gente já leu isso aí, né? E este mensageiro, ele chegou e morreu numa distância de aproximadamente 40 quilômetros. Filipe diz que alguns o tratavam. Quando foi lá para 1898, não sei precisar a data, a primeira maratona de Atenas, eles resolveram então criar essa corrida em homenagem a esse feito que muitos não sabem se é verdade ou se é lenda essa história da maratona. O fato é que criaram a maratona saindo do vilarejo de Maratona até Atenas, aproximadamente 40 quilômetros. Quando a Olimpíada foi para a Inglaterra, aí chegando lá, estabeleceu-se a distância de 42 quilômetros, 195 metros, porque a maratona tinha que chegar no Palácio da Rainha. A rainha não podia se ausentar do palácio, então, onde se consagrou, né, 42, 195. Isso é a história antiga das corridas, né, o início. Uhum. Quando foi na década de 70, é que deu-se um avanço nas corridas nos Estados Unidos. Começou nos Estados Unidos essa prática, né? E como tudo que acontece lá chega para nós, então a Acorde nada mais é que uma cópia, né, dos grupos de corrida que se formavam nos Estados Unidos na década de 70, porque o governo americano pediu um incentivo aos esportes, porque o povo lá está ficando muito sedentário, isso conta a história, né, dos livros, e aí esses grupos de corrida, então a Acorde nada mais é que uma cópia fiel desses grupos de corrida. Surgiu na década de 1980 aqui em Divinópolis. 70, 80, né? Então foi através de Júlio Maria, de João Cordeiro, alguns que eu lembro aqui, o José Rosa do Bazar, Vitória, né? Então esse pessoal. E depois, posteriormente, a Acorde foi trazida durante um bom período pelo Geraldo Marculino, que a gente dá brinco, que é o nosso eterno presidente. E a gente aproveitar e mandar um abraço para o Geraldo Marculino, que é uma figura na cidade, né? Ele é um destaque. Em 1998 nós assumimos a Acorde, né? Então foi que a gente começou, a gente criou, baseado até porque quando nós começamos a correr em 70, 80, não era como hoje, né? Tem as academias, tem os personal training, né? É uma pergunta, assim, pode parecer até muito forte, assim, mas quando vocês corriam lá nos anos 70, não é preconceito, mas era motivo de chacota. Era chacota só, porque você saía correndo, né? As pessoas te recomendavam cuidado com o coração, quando você não era taxado de esforçado, né? Isso é mais brando, né? Porque muitos até falavam, esse cara quer aparecer, né? Correndo na rua, está querendo aparecer. Hoje a gente sai correndo, é motivo de aplauso, né? Então,
os corredores de hoje correm de maneira muito confortável. Nem imaginam É, como era como alguns nós anos sofremos, atrás, né? E a nossa formação como corredor veio dos livros traduzidos no americano. Eu corri muito atrás da literatura sobre corridas. Eu tenho umas 10 ou 15 publicações, sendo, né, a mais notável o Guia Completo de Corrida, que foi Jim Fixx, né, que publicou, falando tudo sobre corrida. Então a gente aprendeu. E aprendeu também, assim, até essa parte administrativa das corridas. Eu já, inclusive, li o livro, só não comecei a correr. Eu já há alguns anos eu estou prometendo para o João que vou correr, ele já me prestou o livro, eu já li, só está faltando começar. Mas era muito interessante isso aí, sabe? Porque quando a gente assumiu a coordenação da CORD, a gente buscou nesses ensinamentos do passado, né, implantar. Por isso que a CORD é uma equipe diferente. O pessoal fala com a gente, como é que vocês conseguem isso? A filosofia, a doutrina nossa é totalmente diferente. Nós não somos um grupo, simplesmente um grupo de corrida para ter preparo físico. Por quê? Nós buscamos qualidade de vida através da preparação física, a preparação mental e o bom relacionamento. Para isto, para que se consolide uma equipe, é preciso ter normas, ter sua cartilha, ter seus uniformes. A gente tem acompanhado nos últimos anos, tem se profissionalizado muito a questão da prática das corridas, e isso, de certa maneira, é importante, é muito bom que as pessoas realmente estejam buscando cada vez melhorar mais. E aí eu te pergunto, João, os personal trainers que estão ensinando aí as corridas, as academias, vocês se consideram concorrentes desses grupos ou são parceiros? Não, nós somos parceiros de todos, né? Pode até que um ou outro interprete a CORD de maneira diferente. Nós queremos incentivar todos, tanto que a gente até tem uma oportunidade de esclarecer, né? A CORD não forma corredores. A nossa área é reunir as pessoas sem fins lucrativos para correr. Nós temos vários atletas nossos que são treinados em academia por vários professores, né? E todas as equipes são nossas irmãs, nós incentivamos todas as equipes, jamais iríamos concorrer. O pódio para a CORD é consequência, né? A nossa filosofia, a nossa doutrina de participação. Então, ganhou, tudo bem, mas não é o forte nosso, não tem essa preocupação de pódio. E sem essa preocupação de pódio, né, nós estamos com 106 troféus conquistados por equipes. No centenário, nós ganhamos o 100º troféu, só que ultrapassou, foi para 106. Né? E até um fato interessante é que antes do centenário, nós ficamos segurando para não ganhar troféu, porque nós queríamos ganhar o Deu certo. Nós queríamos ganhar o 100º troféu no centenário de Divinópolis. Só que ganhamos o 100º e chegamos em 106. Prova que, né, a atividade física praticada de maneira descontraída, sem preocupação, né, traz resultados, né? O objetivo é esse. Nós não podemos ficar encucados com essa preocupação de ganhar. Vamos praticar atividade física e melhorar a nossa qualidade de vida. Quantos atletas hoje na CORD? Nós estamos com 69 atletas. Idade, é um negócio interessantíssimo a idade dessa turma, né? O nosso diferencial é porque tem atleta de 20 a 75, né? Então, como o próprio hino da CORD fala, né? Depois nós vamos falar do hino, tem as informações aqui. O nosso próprio, sem preconceito de raça ou de cor e discriminação profissional, social, cultural, nada disso, né? Então, essa miscelânea é que faz a CORD. Então, todas as idades, você pode imaginar, tem dentro da CORD. Ô, João, é justamente esse aspecto da corrida de rua, que eu acho muito interessante, é muito democrática, não é? Claro que um tênis apropriado, profissional, facilita muito, vai te permitir. Mas há bons tênis de um preço relativamente acessível para o dia a dia, não é? Então, quer dizer, isso permite que as pessoas possam praticar mais. É um esporte, podemos dizer, barato? Nós estamos vivendo, né, a época de ouro das corridas, né? Como eu estava dizendo antes, a gente não tinha como ter uma formação de treinamentos, era tudo através dos livros que a gente lia, né, para buscar. Comprar um tênis era uma coisa muito difícil, né? Só imagina, devia ter uns tênis duros, alguma coisa assim. Quando eu comecei a correr em 1991,
eu custei achar um tênis aqui em Divinópolis que assimilasse um tênis de corrida, né? Hoje todas as lojas, o mercado cresceu muito, tanto na parte de calçados, como na parte da vestimenta, né? Dos treinamentos, as provas da academia com grandes professores treinando seus alunos, tudo isso aí a gente fica vendo assim o nosso passado, né? A gente fica feliz, até porque em Divinópolis a Accord é o carro-chefe desse negócio, né? Nós seguramos a onda na época das vacas magras, né? E hoje a gente fica muito feliz de ver tudo isso. Você sai no comércio aí, você compra tênis onde você quiser, de todas as marcas. É, facilidade. E até, se você me perdoe, um fato curioso, né? Que nos deixou muito alegres, no final do ano agora, uma fábrica de tênis do Rio de Janeiro mandou 2 pares de tênis para a Accord testar e fazer uma avaliação. É mesmo? Vamos... Então isso para nós foi assim uma conquista, né? Receber 2 pares pedindo que os nossos atletas corressem com esse tênis e fizessem um relatório, por gentileza, tal, e mandassem para a fábrica. Pô, que interessante. Vocês aprovaram o tênis? Tem 2 atletas nossos correndo com esse tênis, vão até emprestar para outros para ver o desempenho. Nós vamos fazer uma avaliação. É interessante. Quando o tênis estiver à venda, faça aprovado pela Accord. É uma coisa bacana, né? A gente fica satisfeito. Então, é um prêmio. E a Accord já tem esse reconhecimento nacional, João? Evandro, eu posso dizer que sim, né? Porque a corrida de rua, o atletismo, não é igual ao futebol, né? Futebol aconteceu hoje à noite, amanhã toda a cidade já sabe dos acontecimentos, né? Nós temos tido conquistas, né, maravilhosas. Foi em 2011, uma revista de circulação internacional do Brasil, não sei se eu posso falar o nome do relógio. Pode, à vontade. Chama-se Contra-Relógio. Ela lançou... É essa que nós temos aqui? É essa revista. Inclusive, a gente trouxe aqui, nós vamos mostrar aqui durante o programa, essa revista aqui, olha. Contra-Relógio. Ela é uma revista importante essa. Super, né? Importante. Ela traz aqui, vamos ver se a gente consegue mostrar, essa aqui é a foto da Accord, em destaque. Essa revista lançou o concurso, né, de fotos de equipes. E nós mandamos a nossa foto, com a certeza que foi feita uma comissão da revista. Essa revista tem circulação nacional, vários países da Europa e da América. Então nós tínhamos certeza que a nossa foto seria premiada. A comissão julgou e realmente premiou a nossa foto. Nós ganhamos com isso uma publicidade no nosso site. Então entra na sua pergunta do reconhecimento, né? Então isso aí trouxe, né, muitos acessos ao nosso site, né? Naturalmente que o nosso site não é um site de grandes empresas com 10 mil acessos por dia, né? Mas foram vários países que acessaram nosso site. Qual que é o site? Vamos aproveitar e já falar. www.equipeaccord.com.br www.equipeaccord.com.br né? Então, a gente sentiu, né, através dos acessos de cidades do Brasil, né, e esse reconhecimento a gente encontra às vezes com corredores de outros estados, que eles, levei a mensagem da Accord, meu secretário, mostrei a organização de vocês, o tanto que a Accord é bacana, entrei no site de vocês, passei para o meu secretário de esporte da minha cidade. Daqui a pouquinho, né? A gente inclusive vai falar dessa organização. A gente vai fazer um primeiro intervalo, João, e no segundo bloco, além de falar da organização, que é a Accord, já vou antecipar, nós vamos falar, o site está inclusive aí na tela, olha só. Anote aí, já pode, o pessoal que está na internet, assistindo o programa pela internet, pode aproveitar aí para também ir acessando o site da Accord. No próximo bloco nós vamos falar do circuito de corrida aqui em Divinópolis, que esse ano parece que tem uma novidade, não é isso? Este ano está parado, né? Infelizmente. Está parado. Mas a gente vai explicar os motivos. Nós vamos contar por quê, é um instante só. Ficou a pé? Não se preocupe. Ligue para Gaia Locadora. Veículos novos e o melhor preço da região com proteção parcial grátis. Ligue já. 3212-7903. Acesse gaialocadora.com.br. É fácil, é rápido, é barato. Vestibular agendado dos institutos mantidos pela FUNED-UENG. Conheça nossos cursos em Divinópolis, Cláudio e Abaeté. Provas nos dias 7, 14 e 21 de janeiro. Inscreva-se no funed.edu.br ou ligue no 0800 037 1213.
Você que está procurando carro, moto, caminhonete ou caminhão para comprar, o local é o Grande Feirão de Divinópolis, o maior feirão de veículos da região e muito mais lazer. Shows todos os domingos a partir das 11 horas, feira de artesanato, vestuário, calçados e parque infantil. Grande Feirão de Divinópolis, o seu ponto de encontro aos domingos. Venha curtir e traga sua família. Todos os domingos a partir das 8 da manhã, no Parque de Exposições, entrada franca. Ficou a pé? Não se preocupe. Veículos novos com assistência 24 horas e o melhor preço da região é na Gaia Locadora. Ligue já, 3212-7903. Acesse gaialocadora.com.br. É fácil, é rápido, é barato. Espaço aberto de hoje, recebendo o João Jorge de Oliveira, coordenador da Acorde aqui em Divinópolis. João Jorge, no bloco anterior a gente terminou falando do circuito de rua de Divinópolis, que 2013 dá uma parada, como que é isso? Olha, Evandro, quando o nosso grupo assumiu o Acorde em 1998, a gente reorganizou o Acorde em termos de uniforme, de normas, de procedimentos, mas não adiantava uma equipe arrumadinha e não ter corridas, né? Não tinha corridas, as corridas eram muito poucas na época. Então, em parceria com a Associação Divinopolitana de Desporto, Recreação e Atletismo, o nome é grande, ADRA, né? A gente começou em 2002, passamos 2002 e 2003, planejando um circuito de corridas em Divinópolis, através da ADRA. Em 2004, esse circuito foi lançado. Chama o nome sugestivo, Conheça Divinópolis Correndo. Até a gente dá brinca nas matérias de entrevista que é duplo sentido, né? Venha correr, né, em Divinópolis e correndo, conhecer. E esse circuito, por causa do trânsito, até facilitar, é um circuito de pequenas corridas, a gente levou para os bairros. Então, eram 12 provas, uma em cada bairro. E a ADRA promovia esse circuito e a parte toda de estrutura era montada pela Acorde, através dos seus atletas. Então, a gente trabalhava e corria. Um colega nosso levava o pódio, o outro levava o painel, o outro buscava água. Então, quer dizer, isso aí 9 anos. E no centenário de Divinópolis, em dezembro, nós chegamos na 100ª prova. E o pessoal pediu, né, que está cansado, porque você chegava mais cedo, a nossa turma chegava mais cedo, montava toda a estrutura da corrida, corria. A corrida terminava, o pessoal ia embora e a gente ficava para desmontar o cenário, né? Então, foi assim, legal. Com esse circuito, nós tornamos assim, criamos embriões para outras provas, inclusive outros circuitos. Então, eu acho que a nossa missão foi cumprida. Então, nós tivemos uma reunião com a ADRA, sem problema nenhum, o João Eustáquio, né, que é o presidente da ADRA, e falamos para ele, e ele também já se manifestava um pouco cansado com esses 9 anos, corrida todo mês, então a ADRA resolveu dar uma parada. Não significa que o circuito acabou, ele pode voltar em 2014, só que sem a parceria da Acorde, porque a Acorde agora vai voltar realmente às suas origens de ser uma equipe participante de corridas. A Acorde não é organizadora de corridas. Isso foi um sacrifício que a Acorde deu em prol do atletismo, em prol das corridas de rua em Divinópolis e para alavancar esse movimento. Agora está tudo... Você acha que as corridas em Divinópolis já caminham com as próprias pernas? Eu acho que sim, né? O nosso carro-chefe das corridas em Divinópolis é a Pentecostes, né? Que este ano, sendo realizada, ela já vai para a 18ª edição. Eu comecei a correr a Pentecostes na sua 4ª edição. Era uma luta a realização da Pentecostes, né? Com todo o apoio que cada prefeito da época deu, tudo, mas era uma dificuldade. Hoje a Pentecostes está bem profissionalizada, né? A Acorde praticamente saiu, já é uma corrida que é realizada, né? Assim, sem muita interferência nossa, né? Com muito orgulho. A Pentecoste atual, que está com um circuito, né? Ele foi transformado num circuito de 5 km, a prova verdadeira são 10 km, mas para prestigiar os novos corredores, tem uma prova de 5 km. Até isso que eu queria falar nesse programa. Caminha com 10, pelos próprios meios. Essa questão das provas de 5 km, isso virou uma mania, isso tem incentivado muito
a prática, que a gente não corre, mas lê, pela curiosidade, lê muito. Então você vai ver se tem prova em Belo Horizonte, 5 quilômetros. A mesma prova tem distâncias diferentes. Certo. Então você tem lá uma corrida à noite, durante o dia, e sempre tem provas ali de 5 e 10 quilômetros. Essas são as metragens mais comuns? É porque isso aí veio atender aos diferentes públicos, né? Tem a pessoa que está começando, 5 quilômetros para ela é uma boa quilometragem. E às vezes ela não dá conta de correr 10. Então, como surgiram muitos corredores novos, nessa faixa de 5 quilômetros, tem sido uma solicitação, foi o que aconteceu com a Pentecoste. A Pentecoste, por exemplo, nesse ano de 2012, 2 voltas e 1 volta no circuito, não é isso? Não, o circuito tem 5 quilômetros. Então quem fazia 10... Duas voltas. E quem fazia... Isso foi até um pedido, né, de todos aqueles que corriam 5 quilômetros, que inserisse na Pentecoste. A Acorde foi consultada, na época, a gente até falou para o secretário, falou assim, vamos estudar porque não podia inserir 5 quilômetros de qualquer maneira. Vamos estudar um percurso diferente. Tal. E criamos esse circuito, apresentamos a proposta, a secretaria aprovou. Já tem 2 anos que está desse jeito, os corredores aprovaram, né, ficou mais fácil o controle, o balizamento, e atendeu esse público de 5 quilômetros. E só para que as pessoas tenham noção, sai ali do poliesportivo, sobe a Itapecerica, 1º de junho, sobe a Goiás até lá em cima na Piauí, não é isso? Sai da esquina da Itapecerica com a 1º de junho. 1º de junho, Goiás até a Pará. Até a Pará. Vira à esquerda, pega a Pernambuco, desce até a Getúlio Vargas, né? Pega Getúlio Vargas e chega até o poliesportivo novamente. O poliesportivo. Quem correu 5 quilômetros para. Quem vai correr 10, que é a prova principal, com toda a premiação, com todo o glamour, faz mais uma volta para completar os 10 quilômetros. O circuito de 5 quilômetros, como esse que a gente falou da Pentecoste, passa pelo centro da cidade, tá? A subida da Goiás, tá? Tem a descida da Pernambuco. Quantos minutos para se fazer isso em média? Quem ganha a prova? Quem ganha a prova tem atleta que chega a fazer um tempo menor do que 4 quilômetros, do que 4 minutos, de 4 menor por quilômetro. 1 quilômetro num tempo menor que 4 minutos. Né? Então vamos colocar que seja 4 minutos. 5 vezes 4, 20. Ou seja, em 20 minutos, né? Eu não sei qual que é o recorde aqui de 5 quilômetros, né? É o caso, por exemplo, da de 10 quilômetros. Quem faz a 4 vai fazer em 40 minutos, mas tem gente que faz menos de 40 minutos, né? Mas é a turma que chega na frente. É a turma competitiva, né? Que tem muita gente que pode chegar nos 50 minutos, né? Não está muito preocupado. Porque eu ainda brincava com o pessoal assim, gente, eu já corri a 4 e pouquinho por quilômetro, passei para 5 por quilômetro, passei para 6, eu já estou chegando no 7, porque não é? Porque a idade vai chegando. E o que eu acho mais legal é que, por exemplo, aqui na Pentecostes, ficam esses familiares. Aí fica a esposa ou o marido com os filhos, e irmão e primo, e todo mundo incentivando, gritando. Quer dizer, é uma coisa muito, muito familiar. E eu vejo muito no caso da Acorde, acho que uma palavra que resume bem esse espírito da Acorde, a gente até falava mais um pouco antes do programa começar, é o espírito romântico que a Acorde ainda dá à corrida, né? Naquele romantismo, tudo feito assim, né? Nós temos reuniões na segunda-feira, né? Onde cada um chega e fala da sua vitória, porque a gente dá brinca o seguinte, o corredor precisa de uma associação onde ele possa desabafar suas conquistas, né? Porque se você começar a mostrar toda a corrida, levar troféu para casa e ficar mostrando, então precisa levar no seu meio, no meio dos corredores ali, que estão vivendo aquele negócio. Então isso é muito legal, sabe? E que a gente falava também a busca da qualidade de vida, ela não passa só pela preparação física e só pela preparação mental. O relacionamento é importantíssimo, né? Então, hoje nós temos na Acorde pessoas de todas as categorias profissionais, níveis, de todos os níveis. Então, essa convivência fica bacana, que são todos corredores. A gente até ainda brinca na Acorde. A pessoa, quando chega na Acorde, ela perde seu título, né? Se é doutor, passa a ser o fulano, porque é aquela convivência do esporte, aquela alegria de estar juntos ali como amigos. Como que foi a participação esse ano na São Silvestre?
São Silvestre para nós foi uma vitória este ano, né? A gente buscava essa marca de a 30ª participação consecutiva da Acorde, né? Eu cheguei a fazer a minha inscrição, infelizmente eu não pude comemorar esse feito, mas os meus amigos foram. Levamos 25 atletas a São Paulo e pela 30ª vez consecutiva, o Zé Maria Assunção, né, completou sua 25ª prova também, é um recordista nosso de São Silvestre. Então foi tudo alegria, tudo felicidade. Ô, João, eu convivi durante um bom tempo, conheci, fui amigo e guardo uma recordação muito boa do Ticrésio, como amigo e como jornalista cobrindo as histórias do Ticrésio. A gente pode considerar, eu acho que o nome do Ticrésio é muito pouco valorizado em Divinópolis, pelo que ele representou, pelo que ele fez, justamente numa época, como você falou, vamos pegar os anos 80, a gente tinha aqui um corredor de ponta e as pessoas não davam valor. No Ticrésio, acho que até hoje, infelizmente, ainda não dão. O Ticrésio, ele é uma referência, não é? Nós, os corredores antigos, talvez os mais novos de hoje, não tenham conhecido o Ticrésio, a sua simplicidade, né, a sua maneira de ser. É um ídolo nosso, né? Para nós, os corredores mais antigos, Ticrésio é um ídolo. E foi realmente uma pessoa fantástica, né? Que se o Ticrésio estivesse talvez chegando hoje, né? É igual o jogador de futebol do passado. É o craque do passado. Realmente, se o Ticrésio estivesse hoje, seria um fenômeno. Porque o Ticrésio corria lado a lado com o pessoal de ponta das grandes provas, né? E até agora, dia 27, a nossa equipe vai a Poços de Caldas, lá na 31ª subida... Volta do Cristo, né? Onde o Ticrésio é um ídolo em Poços de Caldas. Eu falo isso porque eu acompanhei, o Ticrésio me mostrava muito material. Quando chegava a época da corrida lá em Poços de Caldas, eles me mandavam buscar o Ticrésio. Isso depois que ele tinha parado de correr. Para ele tá lá participando, porque foi tricampeão da prova. Ele é consagrado em Poços de Caldas, né? E a homenagem mais recente que ele recebeu, pouco tempo antes dele falecer, né? Até foi o nosso secretário passado, o Romo Duarte, né? O Rominho, que conduziu o Ticrésio a Poços de Caldas para ele receber. O Rominho esteve em Poços de Caldas com o Ticrésio nessa homenagem que ele recebeu da organização da prova. Então, realmente, Ticrésio foi uma pessoa... Eu falo isso não só como amigo do Ticrésio, fã do Ticrésio, mas como jornalista, eu acho que Divinópolis tem uma dívida muito grande com o Ticrésio. Já prestaram homenagem... o Frank Caldeira aqui em Divinópolis, nada contra a pessoa do Frank Caldeira, ganhou lá São Silvestre. Eu te pergunto assim, qual o vínculo com Divinópolis? Né? Quando que levou o nome de Divinópolis como o Ticrésio levou? Mas fica aí meio que um desabafo. Porque eu acho que a Divinópolis ainda tem tempo de recuperar essa dívida que tem com o Ticrésio, um grande corredor da cidade. Vamos aproveitar e vamos mostrar um pouco aqui do material da Acorde, que o João trouxe para a gente aqui, para a gente dar uma olhada. E eu conheço o pessoal da Acorde há muito tempo e acompanho esse material, assim, é de uma organização fantástica, né? Exato. Esse aqui é o livro de ouro da associação, né? Então aqui, conta para gente, João, o que tem nesse livro aqui? Aqui tem... Esse livro é o seguinte, que as pessoas, instituições que ajudam a Acorde, a gente criou o troféu Acorde para homenagear essas pessoas, né? E neste caderno simples aí que a gente chama de livro de ouro, mas é um simples caderno, a gente faz o registro dos homenageados, né? Então, neste caderno, a gente teve a oportunidade de homenagear a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, né? Deputado Jaiminho, outros políticos, né? Eu lembrei dele agora porque ele é atleta de honra da Acorde. Vocês mandam correr, né? Então, chega bem nas provas, mas corre. Mas então é o seguinte, os 13 músicos, né, que gravaram o hino para Acorde, sem ônus nenhum, totalmente de maneira voluntária, né? Inclusive o Marcos e Matheus, que fizeram, que gravaram, a gente gravaram o nosso hino. Né? Aqui, olha, esse aqui é o CD, tá aqui o CD com o hino da Acorde, no verso, a foto da equipe. Foi gravado no estúdio do Gradinho, Marcos e Matheus. Homenagem ao centenário, né? Eu não conheço uma equipe de atletismo que tenha um hino, viu, João? E sem falsa modéstia, é bonito o nosso hino, viu? Olha só, pelas ruas da cidade sairemos, todos juntos a cumprir nosso dever, a cada passo, cada pegada, corremos ao ponto de chegada. Nós somos Acorde,
No acordar de cada dia, os percursos percorreremos, nas corridas com alegria. Para nós não basta idade, raça ou cor. Não há idade, raça ou cor. Nós somos corredores com fervor. Ó princesa Divinópolis, de tu nascestes uma equipe que acorde. E ao chegar ao triunfante pódio, ao recebermos os troféus da emoção, e bravamente nós vibraremos com a bandeira da acorde em nossas mãos. A bandeira da acorde em nossas mãos. E tá aqui, inclusive, tá aqui, olha só, o João fez questão de trazer, vamos aqui na aberta, tá aqui a bandeira da acorde, muito bonita, né? Vocês estão completos, né? Vocês têm o hino, a bandeira... E o nosso brasão, a e nossa o brasão, logomarca, né? A nossa logomarca que vem da época da fundação da Acorde. E tem mais algumas peças que a gente tem aqui, que demonstram a organização da Acorde. São alguns livretos produzidos por vocês. Estou vendo aqui, o Eduardo, sobrou para ele, né? Sobrou para ele. Eduardo é o filho do João. Ele e é design gráfico. Porque eu estou pegando, quando eu olhei, falei, muito bem feito. Então eu estou vendo aqui, a hora que eu vi no verso o nome do Eduardo aqui. Certo. Realmente muito bem feito. Olha só esses livretos. Tem um que é o caderno de divulgação. Do circuito com essa Divinópolis. Então, ou seja, um livreto só para divulgar o circuito. Tem este outro aqui que é o caderno dos uniformes, olha só, que mostra aqui, só que está dando para a gente ver ali, os vários uniformes que a Acorde tem. E aqui vem a especificação: uniforme de corrida e pódio, uniforme de viagem, tem agasalho e cartilha administrativa. O que é a cartilha administrativa, João? Cartilha administrativa, a gente até se espelhou, né, nos grandes clubes do futebol brasileiro. Cruzeiro, Atlético América tem a sua cartilha, né? Então, o pessoal achava ele muito chato quando ele estava no Palmeiras. Eu também não sou muito simpático, Vanderlei Luxemburgo. Ele é burrice, mas é bom. Mas é um treinador exigente, né? Porque o jogador, quando ele esteve num período no Palmeiras, o jogador tinha que ter uma certa compostura vestindo o uniforme, né? Então, é isso que trata a nossa cartilha administrativa. São certas normas básicas de comportamento para o atleta, porque você viajar com a sua equipe e parar num restaurante, né? Todo mundo tem que descer calçado de tênis, uniformizado, não vai descer ninguém de calção, de chinelo, né? E uma cultura que o Geraldo Marculino trouxe do AA, dos Alcoólicos Anônimos, para a Acorde, e a gente manteve essa cultura. Isso faz um diferencial na nossa equipe. É proibida a bebida alcoólica da Acorde. Outras drogas nem se fala, né? Mas nas nossas viagens, nas nossas reuniões, é proibido o uso do álcool. A gente vê muito nas corridas, às vezes, a pessoa chegando e vai direto. Não tem nada contra isso, né? Vai e, primeira coisa, pedir um copo de chopp, né? Uma cerveja. Então, a gente não proíbe, mas está na norma nossa. O atleta da Acorde... No limite da Acorde, então está na norma, da nossa cartilha administrativa, isso aí, né? Saber usar os uniformes de maneira... Então, isso aí faz um diferencial, porque em todas as cidades a gente vai, o pessoal vê o uniforme do pessoal da Acorde sempre uniformizados, vai subir o pódio, tem que estar uniformizado, não subir de qualquer maneira, sem uniforme. Então, atleta da Acorde, acabou a prova, se ele for premiado, nós não deixamos ele subir no pódio se não tiver com o nosso uniforme. Não pode subir sem a nossa roupa. Isso aí é fundamental, então, isso é organização. São pequenas coisinhas, né? Que a gente fala, se você supor, não são normas extravagantes, né? É o básico, né? O básico de uma equipe que quer se organizar e ser bem vista, né? Então, isso é fundamental. O pessoal em casa está ouvindo, no fundo, o hino da Acorde. Está ouvindo baixinho aqui, mas o pessoal em casa está muito bem gravado, toda uma preocupação que vocês tiveram, né? Graças ao trabalho, né, do seu autor, podemos deixar de falar no Jorge Antônio dos Santos, que escreveu a letra e a música, né? A letra e música, sua autoria, né? E esses 13 músicos, de maneira voluntária, sem cachê, sem nada, né? O próprio destaque do Marcos e Mateus, né? Uma dupla famosa nossa, que também deu a sua colaboração no nosso hino. Então é um orgulho total nosso. Vamos ver um sobe-sonzinho aí, pra gente ouvir um trechinho. Aí, o hino da Acorde.
material está todo no site de vocês, João? A pessoa que acessar pode... Até você brincou aquela hora sobre o Eduardo, né? O nosso diretor do site é o Eduardo. Né? Mas ele está correndo ou vocês estão explorando ele só como designer? Eu já pedi ele para 2013 ele começar a correr. Viu? Mas então é o seguinte, está lá no site o hino, quem quiser baixar o hino está no site à disposição. No site tem uma página que mostra o lançamento do nosso hino, lá na FIENG Regional Centro-Oeste, né? Toda a solenidade de lançamento do hino. Então quem gostou do hino pode ir lá no nosso site e baixar o hino. João, queria aproveitar esse último bloco para a gente falar principalmente para a pessoa que está assistindo o programa e talvez tenha curiosidade, quando vê uma prova, está passando, vê o pessoal correndo, eu queria fazer, eu tenho vontade, mas assim, para uma pessoa que está num condicionamento físico bom, normal, corrida é algo muito fácil, né? É fácil e ao mesmo tempo não é, né? Tem que ter a preocupação. A gente não poderia, assim, de maneira irresponsável, né? Nós incentivamos as pessoas, mas não vamos colocar as pessoas para correr de maneira prematura e sem responsabilidade. Então, qual que é a nossa orientação? Procurar um profissional de educação física, fazer uma avaliação física, fazer um check-up médico, né? O check-up médico é importante, não é? Importantíssimo o check-up médico, não podemos, porque eu corro, igual eu brinco às vezes, falo, eu tenho 64 anos, mas eu jamais colocaria ao meu lado, correndo comigo, um garoto de 20 anos que não estivesse preparado, né? Porque a gente sabe os riscos que a pessoa corre. Tanto faz correr 1 quilômetro, 5 quilômetros, 10, uma maratona, a pessoa tem que estar preparada. Então, quem quer correr, a gente incentiva, vamos correr que você vai gostar. É muito legal mesmo. Mas é preciso ter os cuidados. É preciso ter os cuidados. Você falou, procurar um professor de educação física, um médico. professor, né? E depois, com a orientação desse professor, buscar o tênis apropriado. Tem essa questão do tênis mesmo, eu falei mais cedo, porque eu já li a esse respeito. Tem gente que pisa mais com a parte do pé, não tem umas coisas assim? Tem, e é engraçado, eu não vou falar a marca, né, do tênis, mas eu corri muitos anos com uma marca de tênis que eu achava que era o ideal, né? E depois de muitos anos é que eu fui mudar a marca do tênis, que eu vi que aquele tênis não era. Então hoje em dia tem o tênis para a sua pisada, para quem pisa para fora, para quem pisa para dentro, né? E às vezes até marcas diferentes, né, se adaptam melhor. Então a pessoa fala, que tênis que eu compro? Vão lá comigo, você tem que ir lá experimentar. Às vezes começar a correr aquele tênis que você teoricamente achou que era o seu tênis, né? Então o corredor vive mudando de tênis, né? E todos os dias tem lançamento com tecnologias novas, entendeu? Então este acompanhamento faz parte. Então, eu achei outro dia interessantíssimo, eu estava conversando com, até veio aqui falar dessa categoria que é o Lander, que está aí partindo agora para as maratonas, né? E o Lander, fora do ar, a gente conversando, ele me falou um negócio que eu achei extremamente interessante. Ele falou, Ivan, um dia eu fiz uma prova, estou indo agora preparando essas maratonas, uma prova maior que corria em rodovia. E eu não tinha a prática de correr muito em rodovia. Então eu comecei a sentir um lado da perna, uma perna, senti a dor numa perna. E só depois, aí falou, segurou a barra, correu e tal. Só depois, conversando com o instrutor dele, o técnico dele, é que o técnico perguntou, você alternou o lado da pista que você corria de um lado da pista, depois ele falou, não, eu corri só de um lado. Então é isso, porque você tem ali na pista, a pista ela é abaloada para que a água da chuva possa escorrer. Então, um lado, provavelmente, um lado é mais desnível, alto, né? O desnível você forçou um lado da perna. Aí aconselhou, olha, quando você for correr em rodovia, você vai correr tantos quilômetros de um lado, tantos quilômetros do outro, alterna. Então, são esses detalhes que o profissional vai falar, né? E você também está descobrindo, né? Você está descobrindo todos os dias, né? Os chamados macetes, né? É que eu estou falando, a própria marca de tênis, às vezes você vem correndo, só dar um parênteses aqui, o Lander, nós estamos fechando com ele, viu? Tá pouquíssimas coisas, ele está indo para corte. Uma grande conquista, viu? Já está quase o contrato fechado com o Lander, já foi formalizado o convite, entendeu? Porque além de corredor, lutador, tudo. Precisar colocar ordem na casa, você deixa com ele, viu? Nós estamos quase fechando com o Lander, viu? Mas então é o seguinte, voltando ao assunto do tênis, aí tem esses detalhes todos, né?
dentro daquele próprio tênis, com todas as especificações, com toda a tecnologia, você é que vai ver se realmente... Aí ninguém melhor que quem é da área, que é o professor de educação física, mais acostumado, está no dia a dia ali com o negócio, se principalmente o professor de educação física correr, né? Aí melhor, porque ele também, além da parte teórica, ele vai ter a parte prática para passar para o seu aluno. A pessoa que fala, pô, eu quero correr, mas é todo um processo. A caminhada é um bom começo? Aliás, deve começar com caminhada, né? Então não é minha área, eu não sou professor de educação física, mas a experiência, né, faz com que eu possa falar isso aí. Quando eu comecei a correr, eu iniciei com uma parte, até para fortalecer a musculatura, né? Se você não tem um antecedente já de ser atleta, igual você falou, às vezes já joga futebol, já tem uma preparação física, ele na mão de um profissional fica mais fácil. Mas se a pessoa está totalmente parada, né, o ideal é começar mesmo. Nós estamos numa época do ano, janeiro, se bem que eu acho que já tem, hoje dia 16, talvez boa parte da população já tenha desistido das promessas de fim de ano. Você ia na rua Pitangui dia 2, dia 3, dia 4, um monte de gente fazendo caminhada. Agora 16, a promessa de correr e tal. Mas justamente isso, a pessoa fala, esse ano de 2013 eu vou correr, eu vou fazer caminhada. E aí fazia a primeira caminhada, já queria correr. Não é por aí, né? A coisa é tudo com calma. A gente às vezes vê, né, pela experiência da gente, a gente está fazendo uma corridinha, ou mesmo fazendo uma caminhada, a gente vê aquelas pessoas que não passaram por um profissional de educação física, que querem começar por conta própria. Então, às vezes, a pessoa, eu vou começar a correr, e ela corre tudo o que ela pode, até não aguentar mais e para. Aí fala, hoje eu saí da minha casa, eu fui até tal ponto assim, amanhã eu vou mais adiante, mas não é essa a metodologia, entendeu? A metodologia diz o seguinte, que na caminhada, você inserindo pequenas corridas. Você inserindo pequenas... Então, caminhada de 2 km. Ali eu vou fazer uma corridinha até aquele poste. Vou caminhar o resto. E vai inserindo pequenas, né? Isso com orientação de um profissional. Talvez ele tenha até a tabela de treinamento. É diferente. Mas para esses que começam assim, não é dar tudo numa corrida, né? Porque às vezes a pessoa, no primeiro dia que ela fala assim, eu vou começar a correr. No dia seguinte já está com as pernas doendo tanto, que ela nem vai mais. Ela fala, não, negócio de corrida não é para mim, mas é porque ela começou de maneira errada, né? Se ela fosse fazendo a caminhada, fosse inserindo, eu estou cansado de ver isso no meu calçadão lá do Porto Velho, né? As pessoas passaram, às vezes, dando tudo. Chega lá na frente, a pessoa para e está, né? Ofegante. Desculpa a expressão, bufando, né? Aí não é porque começou errado, né? Então é desta maneira. A caminhada é importante. Até o próprio Cooper, né, que foi adepto às corridas, tem um período depois que ele também passou a aconselhar fazer a caminhada. João, muito obrigado. Quero agradecer a sua participação com a gente aqui no programa de hoje. Vamos repetir o site, né? Para tudo isso que você falou, todas as informações, o contato, está tudo disponível no site. Está no site, pessoal, conhecer a Acorde, né, um pouco da Acorde, e entrar em contato. Nossas reuniões todas segundas-feiras lá no Sindicato dos Metalúrgicos de Divinópolis. O cidadão comum pode ir lá e participar, pode conhecer? Pode ir lá, se apresentar, falar, eu gostei, gostaria de conhecer a Acorde. A gente está de braço aberto para receber todos, né? E se você me permitir, então, um abraço a todos seus telespectadores, né? Um abraço a todos os corredores de Divinópolis e da região Centro-Oeste e um abraço todo especial à minha turma da Acorde, que eu sei que está assistindo todo o programa. Todo mundo assistindo, né? Qualquer dia nós vamos fazer uma matéria com eles, numa prova aí, para mostrar a turma. Pois é, eu agradeço muito. Muito obrigado. Aí a TV Candidez, não podemos esquecer essa oportunidade. E você? É uma obrigação nossa estar aqui abrindo espaço para essa que é uma das mais importantes e respeitadas instituições esportivas de Divinópolis. Eu sempre falo isso, são guerreiros, é uma turma que hoje, isso a gente falou durante o programa, hoje a questão das corridas está muito propagado, muito divulgado, mas essa turma começou a correr quando eles ainda tinham